como você está se sentindo, se você já sofreu de depressão, se você sofre de ansiedade. Ai, gente, deixa eu arrumar aqui esses negócios, peraí. Pronto, acho que aqui eu já consegui. Pronto, aqui já tá ok. Quem entrar já consigo. E aí, gente? Tá ótimo, que bom. Jaqueline já sofreu de ansiedade. Eric, voltei, Eric. Me fale aí sobre você. O Luciano, do TikTok, também acabou de entrar. Seja bem-vindo. Traga sua questão de como você está. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vozes da nossa cabeça. O que a gente faz com essas vozes? Se a gente dá ouvido, para quais vozes a gente tem que dar ouvido? O que a gente tem que escutar ou não? Será que a gente sabe identificar isso? Hoje eu estou no TikTok e estou no Instagram. Estou fazendo essa doideira. Aurelian, seja bem-vindo. Ricardo Marques, seja bem-vindo. Luiz Rosário, seja muito bem-vindo. Está no TikTok. Manda sua pergunta, tá? O nosso espaço aqui é... Não pira, vem para a terapia, né? O que a terapia pode trazer de benefício, de contribuição para a nossa vida? Alguém vai resolver meu problema? É o que a gente escuta sempre. Vou ficar falando meus problemas para as pessoas, né? Mas... Victor, seja bem-vindo. Tudo bem? Victor, você vai querer subir comigo na live para você falar do seu testemunho que você comentou de tarde ou outro momento? A Jaqueline, daqui do Instagram, está me mandando assim, que ela tem muita ansiedade. Então, a gente vai falar só um pouquinho sobre isso, viu, Jaque? Aproveita, gente, compartilha essa live, dá um like, toca aí, ó. Que aí a plataforma entende que é relevante, quando você manda esses coraçõezinhos, ela entende que é relevante e ela chama mais pessoas para virem aqui participar com a gente, tá? Às vezes você tá de boa, mas pode ser que tenha alguém que está justamente precisando desse espaço, não é? Então, vamos transbordar isso, vamos dividir isso com outras pessoas também. O Victor tá me chamando de malvada. Malvada por quê, Victor? Então vamos lá, vou responder aqui a Jaque. A Jaque está falando que ela tem muita crise de ansiedade. Olha só, Jaque, hoje em dia a gente vive na era da ansiedade, né? Até porque isso é muito estimulado na gente, né? Por conta da própria internet, por conta como que eu posso dizer? De tudo a um clique, né? Então a gente já não tem mais, a gente às vezes já tem a genética mais agitada. E aí agora a gente tem também a questão do dia a dia, né? Das coisas, que é tudo num clique. Então, assim, isso também causa ansiedade, né? Então, assim, um minutinho a mais a gente já fica ansioso. A gente é muito estimulado, né? Agora, a ansiedade, ela pode ter várias coisas por trás, tá? Desde da infância, desde a forma como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções. Tem várias coisas que são importantes a gente estar questionando. Às vezes a gente está passando por um momento de ansiedade que ele como fala, é decorrente de alguma circunstância. Então a gente considera que é uma ansiedade normal, né? Assim, vou começar um novo emprego, tô começando um relacionamento, vou fazer uma viagem. Então, é o tipo de ansiedade que a gente considera normal, tá? Normal, porque é uma emoção. Agora, a ansiedade, ela começa a ser um problema quando ela é demais, né? Quando a gente, assim, fica sem dormir, pensando nas coisas, né? Muito futurista, muito pensando lá na frente, né? O que pode acontecer. E, geralmente, a pessoa que sofre de ansiedade patológica, ela tem uma mente... pessimista, negativa, né? A tendência dela é sempre pensar lá na frente e pensar sempre o pior, né? E aí o que acontece? Potencializa a ansiedade, porque ela fica naquele anseio. A ansiedade vem do quê? De ansiar, de estar à espera, ao invés de estar vivendo, usufruindo aqui e agora, né?
Então, uma dica, Jaque, é você começar a treinar, estar mais presente, no momento presente, né? Porque essa coisa da gente antecipar o futuro, as coisas só deixa a gente mais ansioso, que é assim, aquele anseio de que algo vá dar certo, de que algo vá se resolver, e a gente não consegue fazer nada. Eu costumo dizer que a ansiedade é como uma cadeira de balanço, ela dá o que fazer pra gente, mas ela não nos leva muito longe. Muito pelo contrário, às vezes ela nos paralisa. E essa ansiedade é a ansiedade que a gente precisa buscar ajuda, né? Às vezes a pessoa tem ansiedade por conta de todo um padrão que ela sofreu na infância. Mas mesmo assim, agora na vida adulta, a gente tem que buscar como está melhorando isso, né? Como isso se tornar menos problemático para a gente, né? Então tem que ver aí a questão dos pensamentos, tá? Mudar os padrões de pensamento. Isso provavelmente você vai precisar de auxílio profissional, tá? Para estar identificando quais são os gatilhos que te traz mais ansiedade, o que acontece que às vezes você está bem, mas aí de repente você já começa a pensar numa coisa e pensa em outra e já vem tudo. Então tudo isso é avaliado dentro do rol terapêutico, tá? E há casos que a ansiedade é tão agressiva que é necessário também medicação. Bom, mas assim, não desista, porque tem como tratar e tem como viver melhor, tá? Tem como ter uma qualidade de vida melhor. E a ansiedade, se ela não for tratada, o que acontece? Ela vai evoluindo, né? Vai ficando pior. Então, assim, começa com um pensamento, daqui a pouco você está com o coração acelerado, daqui a pouco você está com falta de ar, daqui a pouco você fica toda roxa, igual você falou, né? Por trás dessa ansiedade, perceba também, Jaque, o que vem, se é uma situação criada, né? Às vezes a gente se coloca em situações que nos causam ansiedade. E aí a gente vai sofrer as consequências disso, né? Então a gente é bom perceber como um todo. Como é que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo que está trazendo mais desse sentimento, mais dessa emoção na minha vida? E ir aparando as arestas, né? Ir aparando as arestas. Rita, seja bem-vinda. Tudo bem? A Jaque toma sertralina e clonazepam. O sertralina é um antidepressivo, um dos mais novos, mais recentes. O pessoal do TikTok tá muito quietinho, pode mandar pergunta aí, viu? Mandar pergunta, dê o seu like aí, que eu tô olhando nos dois, tá? Pra gente ir conversando. E você tá tomando clonazepam, que é um ansiolítico, né? Pra dormir, o clonazepam. Agora sim, sabe, Jaque? A medicação, ela ajuda até uma parte. Ela ajuda numa parte, na parte química do cérebro, que é muito importante, porque a sertralina vai trabalhar aí os teus neurônios, a parte química, né? Vai te ajudar nisso. O clonazepam também vai trabalhar na parte química, só que de uma outra forma, tanto que você deve tomar um de dia e acho que o outro provavelmente é à noite, né? Que é para estar controlando o sono. Alceu, seja muito bem-vindo, viu? Mande a sua pergunta, sua questão aí, o que você estiver sentindo no momento. Se tiver alguma questão para resolver, aproveita esse momento. Então, Jaque, só que sem mudança de padrão mental, sem a gente aprender a acessar o nosso programa, o nosso mindset, né, que a gente fala tanto, não vamos ter o sucesso 100% no tratamento. O tratamento ele fica pela metade, vamos dizer assim, né? Porque a medicação tem uma função, mas o acompanhamento terapêutico tem outra, que um não faz o trabalho do outro. Dentro do rol terapêutico é onde você vai descobrir de onde vem essa ansiedade, o que está por trás, se é um medo, se é um trauma, se isso começou na infância, como que eu posso estar reprogramando a minha mente, né? E aí você vai ter esses toques que com a medicação só você não vai ter. Então eu super incentivo, tá? E o Rick tá falando, né, que ele se agride. O Rick me acompanha já há muitos anos. O Rick sofre não só de ansiedade, né, Rick? Tem mais algumas coisas aí que se ele se sentir à vontade ele vai falar. Mas então, Rick,
Você precisava estar fazendo um acompanhamento, né, constante. E às vezes você me fala que você não está tomando a medicação, às vezes você não está fazendo o tratamento terapêutico, e tudo isso contribui para você não estar tendo êxito, né? Porque às vezes a gente fazendo tudo isso já é desafiador, né? Agora imagine a gente não fazendo. Então a terapia, o tratamento do problema emocional, ele precisa ser levado a sério tanto quanto um problema físico. Acontece que porque as pessoas não veem, e a gente não vê também, muitas vezes a gente acha que não é nada. Eu tô ansiosa, mas isso não é nada não, eu consigo, eu dou jeito. Só que não é bem assim, porque se a gente desse jeito, a gente não ficava em crise, a gente não ficava mal, né? Então assim, não é normal a gente viver ansioso, a gente viver como se estivesse tomando um susto, né? O coração disparando. Não é normal, pode ser comum, mas não é normal, tá? Então a gente precisa buscar ajuda. Sozinho é muito difícil. Pois é, Henrique, porque aí toma conta, né? E aí quando você vai perceber, você já tá na crise. E aí eu costumo falar, na crise, às vezes a gente tem que sentir a crise, porque já tá na fase aguda. Mas tão logo passe isso, porque são altos e baixos e vai passar, busca orientação, busca o auxílio devido para estar tratando e levar a sério. A medicação tem que ser tomada na dose certa, no mesmo horário, porque ela faz um ciclo, tá? Então a gente precisa respeitar isso. Não é a medicação, a gente não toma como se fosse uma analgésico. Agora eu tô ansioso, vou lá e tomo. Não, a gente tem que tomar direitinho, todos os dias no mesmo horário, fazer o tratamento direitinho, né? Por isso que muita gente não tem um resultado satisfatório para se livrar da ansiedade, né? Nem da depressão, porque às vezes não faz um tratamento adequado. Entende? Faz sentido para vocês? Me diga se faz sentido para vocês. Me mandem mensagens aí no... Quem entrou agora na live do TikTok também, pode ficar à vontade de mandar pergunta. Tá todo mundo quietinho, só o Rick que tá falando. Tá. E me diga uma coisa, vocês sabem, Cleonice, que tá aqui com a gente no Instagram, Amaro, vocês conseguem identificar qual é a voz que vocês têm que seguir? Você consegue identificar quando você tá tendo um insight, ou quando não é um insight, é uma coisa que vai te colocar para baixo? Me fala aí, se vocês conseguem identificar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E assim, aproveitando o gancho, né, da questão da ansiedade, a pessoa quando está com ansiedade, que sofre de ansiedade, ela tem muita dificuldade de escutar a voz interior dela. Por quê? Porque ela se mistura com a confusão, né, do que está acontecendo. Tá? Então, assim, por isso que é tão importante a gente aprender a estar trabalhando isso, né? A estar estando num estado mais natural, um estado mais de tranquilidade, onde a gente possa escutar a voz que vem lá do nosso coração, a voz que está em ressonância com os nossos valores, com os nossos princípios, com os nossos objetivos. Mas se você estiver ansioso, você não está aqui, você está lá na frente, está pensando, já está maquinando isso e aquilo, você não vai conseguir ter essa conexão. Você não vai ouvir. Às vezes, né, Deus, né, o universo, está até te mostrando, a coisa está ali, embaixo do seu nariz, mas você está tão ansioso, você está tão absorvido ali no seu problema, que você não consegue perceber, né? Então, olha como isso como é importante essa parte do autoconhecimento, né? A gente saber que essa atividade, essa coisa, né, não é o meu natural. Então, peraí, primeiro eu preciso me acalmar, preciso voltar, né, respirar. Então, o exercício de respiração é uma das coisas que eu super indico, que é uma coisa simples, gratuita, mas que se no momento de crise você se lembrar de respirar, isso já vai ajudar você a voltar para o seu eixo, tá? Que a respiração, o simples fato da gente inspirar, soltar, você já está
vindo para o controle, para o gerenciamento da sua vida. Você não está mais à mercê do que você está pensando ou sentindo. Porque você já está dando um comando para a mente de que, opa, tem gente aqui, que sou eu, o ser infinito, né, que habita em mim, estou aqui presente. Eu não sou o sintoma da minha ansiedade, eu não sou a minha ansiedade. Entende? Faz sentido para vocês? Desculpa, gente. Então, uma dica que eu dou é essa, se conectar com a nossa respiração. Maria, seja muito bem-vinda. Maria está no Instagram ou no TikTok. Manda sua pergunta, me diga como você está se sentindo. Hoje o pessoal do TikTok, todo mundo resolveu me abandonar. Aurílie Mafarias, tudo bem? Me conta como você está sentindo, de onde você está me vendo. Tá? Se você sofre de ansiedade, de depressão, se está passando por alguma situação que você quer ter alguma clareza. Cleonice também, se quiser mandar alguma questão, este é o momento, tá? Porque quantas vezes a gente está passando uma situação e a gente quer falar, mas a gente nem acha alguém para escutar. Porque as pessoas olham e falam assim, isso não é nada, né? Não é nada. Mas se te incomoda ao ponto de te tirar o fôlego, de te deixar roxa, como a Jaqueline falou, né? Te deixar com falta de ar, te tirar o sono, não pode ser considerado nada. É alguma coisa. Então, que as pessoas não nos entendam, não nos compreendam, tudo bem. Mas você não, você fica do seu lado e vai buscar auxílio para você ter uma qualidade de vida melhor. Porque aí, junto com essa ansiedade, a gente desencadeia irritação, né? Falta ou excesso de apetite, falta de foco, né? E isso transborda para as outras áreas da nossa vida, para outros departamentos. E às vezes a gente fala assim, por que eu não consigo alcançar isso, alcançar aquilo? Às vezes porque você está de um modo ansioso ativado, super ativado, né? E aí fica difícil da gente alcançar as nossas metas. Certo? Me diga se faz sentido para vocês. Então, a primeira dica que eu dou para quem está no modo ansioso demais é se perceber, né? É entender que quem vai dar conta dessa ansiedade não vai ser ninguém. Que às vezes a gente fica muito naquele espaço assim, mas se fulano me entendesse, mas se o outro me compreendesse. Esquece isso. Ninguém tem esse trabalho, né? Ninguém tem essa função na sua vida de te compreender. Bom seria se nos compreendesse, se as pessoas nos acolhessem, seria maravilhoso, né? Seria quase um mundo perfeito. Só que nem sempre isso acontece. E nos problemas emocionais, a maioria das vezes, as pessoas perguntam uma vez, e aí, como é que você está se sentindo? Um dia você fala, né? Tô com ansiedade, né? Aí um dia, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda, viu? Manda sua pergunta, aqui a gente está falando sobre ansiedade. Aí um dia você fala, tem problema de ansiedade. Aí na primeira vez a pessoa até escuta, né? Mas por que você fica ansioso? Eu fico ansioso porque eu tenho medo do que vai acontecer no meu trabalho, eu tenho medo, sei lá, vai contar. Aí a pessoa escuta uma vez, duas, na terceira ela já não quer mais escutar, porque ela não sofre disso. Então, para quem não sofre de ansiedade ou de problema emocional, tudo isso é muito fácil resolver, gente. É só não ficar, né? Simples assim. Só que quem sofre de ansiedade, depressão, pânico, alguém tem problemas de cunho emocional, sabe que não é assim, né? Que tem uma diferença grande entre a gente saber e a gente resolver, a gente modificar, né? Agora, você não pode desistir de você. Por isso que eu tô aqui, tá? E vou estar aqui eu acredito que todos os dias. Ontem eu não consegui, porque eu estava com muita dor de cabeça. Eu tive uma pequena crise de enxaqueca. Eu tive que ficar mais reclusa, né? Descansar um pouquinho para poder voltar à tona. Mas a minha ideia é de estar sempre aqui às 22 horas, trazendo alguma clareza, estar aberta mesmo para as perguntas, né? Nicole, seja bem-vinda, manda sua pergunta, meu amor. Nicole linda. Nicole é a Nick, né? Acho que é a minha cliente também. Diga aí se é você. Deixa eu ver aqui quem mais.
Quem entrou, fala um oi, diga de onde você está falando. Falando não. Ai, gente, eu vou aprender. De onde você está me vendo e me diga como você está se sentindo. Nick, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Manda sua questão. O que, se você já consegue identificar o que te deixa mais ansiosa, é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar a nossa ansiedade. Ah, eu fico ansiosa em tal coisa. Ah, eu fico em tudo. Tá bom, vamos trabalhar tudo. Mas a gente já começa a pegar algumas coisas, as que são mais fortes. Às vezes a gente não tem um bom êxito, sabe por quê? Porque numa mente ansiosa, a gente às vezes não consegue nem pontuar o que é prioridade. A gente quer fazer tudo. E aí o que acontece? Você não faz nada. Né? Então, muito melhor você escolher uma coisa, uma situaçãozinha ali para você estar resolvendo, para você estar lidando, do que você. E aí fica o tico e o teco brigando, os fios todos soltos, né? Entrando em curto-circuito, e a gente não faz nada. Então, se você já sabe que você sofre de ansiedade, comece a identificar, né? O que me deixa ansioso? Ah, me deixa ansioso. O Rick uma vez falou para mim, né, Rick? Que ele fica ansioso quando está em lugares aglomerados. Então, se eu sei que um lugar aglomerado me deixa ansioso, me deixa mais nervoso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa situação, né? Eu vou trabalhar essa questão antes disso. Aí sim, antecipar é governar. Eu já sei que aquilo desencadeia, então eu vou me prevenir para aquele momento. Mas diferente de eu ficar criando aquele momento, entendeu? Deixa eu ver o que a Nick está falando aqui no Instagram. Eu tô com vocês no Instagram e tô com o pessoalzinho no TikTok. TikTok pega fogo todo dia, mas hoje acho que eles ficaram com ciúmes. Acho que eles viram que eu tava abrindo no Instagram e eles falaram assim, fica aí no Instagram então. E aí eles não quiseram muito papo comigo hoje. Mas eu tô por aqui. Ansiedade faz dar valor, porque eu acho que estou ansiosa. Ah, se dá calor sim. Sabe por quê? Porque isso mexe com o nosso sistema nervoso. Adô, olá, como estás você? Me diga como você está, de onde você está falando e manda sua pergunta, tá? E dá um like aí também, que nem like o pessoal do TikTok tá me dando hoje. Dá um like que é para subir essa live, tá bom? Like, gente, não custa nada, é só encostar o dedinho na tecla do celular, pessoal do Instagram também. Só clicar lá no coraçãozinho para subir, ele já manda essa informação para outras pessoas. Pode ser que outras pessoas queiram saber também sobre pensamentos, sentimentos, emoções, falar sobre ansiedade, né? E a gente está aqui para isso. Então, Nick, amanhã tamo junto. Então a ansiedade dá calor, sim. Dá calor da palpitação, tá? Falta de ar. Por quê? Porque mexe com o teu sistema nervoso central. Então ele tira você do seu eixo natural, tá? Então você pode vir a sentir. E existem também pessoas que, ao invés de sentir calor, sente gelo. A mão gela, congela, né? Então, assim, cada um tem um tipo de reação. Mas, resumindo, é uma falta de paz, né? Porque a ansiedade também tem por trás, muitas vezes, como base, a autoestima baixa, né? A baixa estima. Porque como eu não sei que eu dou conta daquilo, como eu não sei o meu verdadeiro valor, logo eu fico o quê? Fico ansioso. Tô achando que... Porque a ansiedade é o quê? Antecipar, né? Então eu fico, mas e se? Mas e se? Tô sempre no futuro, eu não tô no presente, né? Quem está comigo aqui no TikTok, manda sua pergunta, seja bem-vindo, tá? E dá um like aí para chamar mais gente, para a gente conversar. Isa, seja bem-vinda ou bem-vindo. Cris Daisy, seja bem-vindo. Manda sua pergunta, me diga como você está se sentindo. Esse é o nosso canal do Terapiando com Jutes. Deixa eu ver aqui. E como consigo resolver isso nesse momento? Então, quando você está na crise da ansiedade, a dica que eu dou sempre é aquela: respiração consciente, tá? Que é de graça e é o que vai te acalmar e é o que vai fazer com que o seu organismo entenda que aquela reação ela é emocional,
né? Porque a ansiedade, ela te dá aquela coisa de fuga, de você, ou você foge ou você luta. Você fica naquela, né? Eu faço, não faço. É uma doideira. Então, e às vezes não é real aquilo. É real na nossa cabeça, mas não é real ali, tá? Sim, Rick, que bom que você tá aqui. Toca aí na telinha do celular que é pra subir os coraçõezinhos, tá bom, meu amor? Então, assim, quando você percebe essa loucura, vamos dizer assim, né? No sentido não pejorativo, óbvio, mas quando você percebe que você está nessa ansiedade e que a coisa não aconteceu, mas você está com a cabeça a mil, é você voltar para você, né? Então, fazer um exercício de inspiração consciente, que é aquele ciclo de 10 respirações, né? Puxa o ar, conta até 3, 4, solta e vai fazendo. Porque na hora que você começa a fazer o exercício de respiração consciente, você já vai dando comando para o corpo, seu corpo já vai entendendo que, opa, você não precisa correr nem fugir, tá tudo bem, entendeu? E aí você vai se acalmando, você vai se dando o controle, você vai se dando o comando. Claro que as primeiras vezes você pode se sentir meio perdido, mas é esse o caminho, tá? É sair da loucura da mente. Sair da mente, né? E aí eu indico a gente o Rick tá falando, né? Que falam que é frescura, que já falaram para ele que é frescura. É como eu disse no início da live, né? Quem nunca sofreu, Rafael, seja muito bem-vindo. Quem nunca sofreu de ansiedade, de algum problema emocional, tem dificuldade de entender o que é isso. Então eles vão julgar. Infelizmente uma característica do ser humano é julgar. E julgar aquilo que ele não entende, que ele não conhece, né? Ele acha que é fácil, porque ele não passa por isso, né? Então, não dê atenção para isso, sabe, Rick? O importante é que você sabe da sua luta e você sabe da sua dificuldade. E não é frescura, né? Óbvio que não é. Porque se fosse, era fácil, né? A gente só desligava e estava tudo ok, tá? Agora, a Cleonice está falando como lidar com as vozes internas. Então, para a gente ter um canal de voz que a gente possa escutar e que seja... que a gente identifique como uma voz que é contribuição, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar alinhada com Deus, né? Com o Criador, com a fonte, o universo, quem vocês quiserem chamar. Mas assim, com a gente mesmo, né? Porque se você está num estado ansioso, se você está no modo ansiedade ou no modo depressão, você não vai ter essa fonte de comunicação de forma limpa, de forma clara. Provavelmente você vai ouvir vozes que não são para o seu melhor. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela não vai ouvir uma voz que fala assim: levanta, vai lá fazer as coisas, você é capaz, você pode. Não vai. Raquel, seja bem-vinda. Então, primeiro, por isso que autoconhecimento, gente, é tão importante, sabe? E uma das minhas missões de vida é trazer essa clareza para as pessoas. Porque ainda hoje, no século XXI, as pessoas acham que fazer terapia é luxo. E não é, gente, tá? Porque a terapia é um lugar onde você vai aprender a desenvolver aquilo que você é na sua essência. É um lugar onde você vai tirar todas as camadas que colocaram, que você foi criando do que os outros acham que deveria ser. E você foi tomando como verdade. É um lugar onde você vai cada vez mais se identificar com a tua essência, com aquilo que funciona para você. Porque a gente não foi feito em série. Então, de repente, para mim, uma coisa é supimpa. Para você, não. E tá tudo bem. Só que a gente não aprende isso. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em casa. Muito pelo contrário. A gente sempre escuta assim: fulano faz assim, ciclano é de tal forma. Por que você não é assim? Né? É isso que a gente nasce, que a gente cresce escutando. Então, sempre escutando como se